Olá, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos dando prosseguimento ao estudo da Palavra de Deus, projeto Reavivados por Tua Palavra, ou Reavivados por Sua Palavra. Daniel capítulo 4 é o nosso estudo de hoje. E hoje nós estudamos aqui, lemos a história de... na minha Bíblia fala assim, a loucura de Nabucodonosor. Mas eu gosto de dizer que é a conversão de Nabucodonosor. Porque na realidade o capítulo 4 de Daniel trata da conversão de um rei pagão para o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E é uma carta do rei Nabucodonosor, onde ele conta a história dessa conversão. Conta assim de como ele deixou, a loucura, isso sim, a loucura de ser arrogante, de ser vaidoso, de ser orgulhoso, e se tornou um servo humilde do Senhor. E ele começa o seu relato, logo no verso 2, ele diz assim, olha, pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Então, de cara, Nabucodonosor já reconhece que Deus havia feito coisas maravilhosas na vida dele. Ele reconhece a bondade de Deus para com ele. Verso 3, quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Então ele reconhece a grandeza de Deus, ele reconhece a Deus como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reconhece que o reino de Deus é superior ao dele. Lembre-se que no capítulo 3, no capítulo 2, ele é apresentado na visão da estátua como a cabeça de ouro, mas no capítulo 3 ele manda construir uma estátua toda de ouro, não reconhecendo a soberania de Deus e dizendo que não seria aquela pedra lá do capítulo 2, que seria o reino eterno, mas sim a cabeça de ouro. Essa sim seria o reino eterno, porque o reino seria sempre de ouro, ou seja, um símbolo da Babilônia. Mas agora no capítulo 4 ele já inicia reconhecendo que não o reino dele, mas o reino de Deus era eterno. Mas para que isso acontecesse, foi necessário que Deus fizesse uma obra na vida dele de conversão como jamais tinha feito. A história vai dizer que eu não vou ler todo o texto para vocês, mas você já deve ter lido esse texto. E a história diz que ele estava lá no seu palácio, nos jardins lá suspensos da Babilônia, e ele se orgulhando daquelas belíssimas construções que ele havia feito, daquela cidade magnífica que ele havia, não que ele construiu do zero, mas ele havia reformado toda a Babilônia, e realmente Babilônia era um símbolo do poder, a cidade de Babilônia era um símbolo do poder de Nabucodonosor. Jardins suspenso da Babilônia, que foi feito por Nabucodonosor para uma esposa dele, uma esposa persa, se não me engano, foi considerado no mundo antigo como uma das 7 maravilhas do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ele, olhando aquilo tudo, ele se orgulhou daquilo. Ele se orgulhou daquela grandeza que ele tinha feito. E aqui no verso 4, melhor dizer, no verso 4, ele começa dizendo que ele estava ali tranquilo no seu palácio. E um dia ele teve um sonho. Esse sonho espantou ele. No sonho, que é descrito aqui a partir do versículo 10, quando ele manda então chamar a Daniel para explicar a ele aquele sonho, não antes de ter chamado lá os astrólogos, os magos,
e que nada conseguiram responder a ele, então manda chamar Daniel. E Daniel, né, ele conta o sonho para Daniel e Daniel dá a interpretação. No sonho ele disse que ele estava no leito dele e ele viu uma árvore muito grande, uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, e crescia essa árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. Daniel explicou para Nabucodonosor, a explicação é mais na frente, mas ele explicou a Nabucodonosor que aquela árvore simbolizava o próprio rei Nabucodonosor, que havia se tornado grande e debaixo da folhagem, ou seja, o rei havia se tornado uma referência para todos os reinos da terra. E todas as nações descansavam debaixo das mãos de Nabucodonosor. Até então, o maior império que já havia existido na face da terra. Bom, mas enquanto ele olhava, ele falou que um vigilante, né, no sonho dele, um vigilante, um santo que descia do céu, a ideia aqui é de um mensageiro de Deus, um anjo que vai descer do céu e vai dizer assim, clamar fortemente, verso 14, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derribai as folhas, espalhai os seus frutos, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada como cadeias de ferro e de bronze na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. E aí no verso 16, diz assim, mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Então, a árvore que era símbolo do próprio rei Nabucodonosor, a ideia do sonho, que Deus, a mensagem do sonho que Deus havia entregue a Nabucodonosor é de que se ele não se arrependesse, se ele não se humilhasse diante de Deus, Deus iria tirar o seu reino. Os 7 tempos, aqui a gente identifica como anos. Durante 7 anos ele viveria entre os animais, e ele comeria com os animais, e ele perderia o seu poder. E realmente isso aconteceu. Nabucodonosor ouviu a interpretação que Daniel deu a ele do sonho, e a princípio, né, ele ficou assim, vamos dizer assim, atento ao sonho, né, apreensivo, e Daniel ainda deu um conselho para ele. Daniel falou assim, olha, rei, você mude a sua atitude, porque se você mudar a sua atitude, essas coisas não vão acontecer com você. E aqui a gente tem uma lição importante, né, que nós podemos tirar. A palavra de Deus diz que Deus jamais faz alguma coisa aqui nesse mundo sem antes revelar aos seus profetas, seja em sonhos ou em visão, ele revela aos seus servos, os profetas. Então tudo que acontece nesse mundo, a história das nações, o desenrolar dos acontecimentos, Deus nos deixa de sobreavisados sobre isso. Hoje nós vemos um mundo transtornado, um mundo com epidemias, um mundo com terremotos, com destruição, um mundo com imoralidades, um mundo perverso e terrível. E Deus, na sua palavra, lá em Mateus 24, por exemplo, o próprio Senhor Jesus advertiu a humanidade de que no fim dos tempos aconteceria dessa forma. E tudo isso são sinais de que Jesus está voltando. Veja que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, e esses trazem esta mensagem de revelação para nós. O próprio livro de Daniel, um livro de revelações, o livro do Apocalipse, outro livro de revelações, onde as profecias relacionadas ao fim dos tempos estão descritas. Deus nos deixa avisados das coisas que em breve devem acontecer. Paulo lhe diz que nós não somos filhos das trevas, mas sim da luz, para que nós sejamos pegos de surpresa pelo dia do Senhor. Ou seja, nós não sabemos realmente o dia e a hora da vinda de Jesus. Mas na Bíblia os sinais são claros
E quando Jesus voltar, se nós formos pegos de surpresa, é porque não prestamos atenção nos sinais que Deus nos deu. E ele vai dizer, olha, mas os sinais eu dei. Vocês sabiam que eu ia voltar. E por que vocês não se prepararam para se tornarem cidadãos do reino dos céus? Então, meu querido amigo, preste atenção nas profecias, nos sinais, no que Deus deixou para nós. Estude mais a Bíblia, estude mais as profecias bíblicas, porque aí você vai ver que nós estamos bem próximos do tempo do fim, bem próximo da volta de Jesus. Nós estamos no tempo do fim, bem próximos da volta de Jesus. E todas as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós não precisamos ser pegos de surpresa. Nabucodonosor foi avisado, porém ele não deu atenção. O resultado disso foi que ao cabo de 1 ano, Deus ainda deu 1 ano, 12 meses, para ele se arrepender, para ele se voltar para Deus, para ele se humilhar diante de Deus. Mas ele não quis. E no final de 1 ano, aconteceu exatamente o que Deus revelou para ele num sonho e que Daniel havia interpretado. Nabucodonosor, perdeu a razão, perdeu o juízo, ficou louco, podemos dizer assim, uma crise mental enorme, foi viver com os animais, como um animal, o pelo cresceu no corpo dele, e durante 7 anos, Nabucodonosor viveu dessa forma. E sabe quando é que Nabucodonosor recobrou o juízo e a razão? Quero ler com vocês aqui. Daniel capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, ou seja, dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele levantou os olhos ao céu, e quando ele olhou para o céu, ele bendisse o nome de Deus. Foi nesse exato momento em que o juízo voltou a ele. Está aqui. Voltou a vir o entendimento, a razão. Sabe, eu fiquei pensando quantas pessoas no mundo hoje precisam ter essa experiência de Nabucodonosor. Quantas pessoas no mundo hoje estão vivendo exatamente como Nabucodonosor viveu durante aqueles 7 anos? Estão vivendo como animais. Estão vivendo, talvez eu possa ir mais além, pior do que animais. Eles não pensam em Deus, eles não louvam a Deus, eles ignoram a Deus. A palavra de Deus diz que o tolo, ele diz no seu coração, Deus não existe, e muita gente vive dessa forma, como se Deus não existisse, como se nunca tivéssemos de prestar contas a Deus daquilo que nós fazemos. As pessoas vivem neste mundo, acordam e dormem e bebem e fazem tudo como se Deus não existisse. Ignoram a vontade de Deus, desobedecem os seus mandamentos, mesmo professos cristãos, pessoas que andam, muitos deles com a Bíblia debaixo do braço, mas não honram e não louvam a Deus com a sua vida. São péssimos exemplos, maus testemunhos para muitas pessoas. Talvez como Nabucodonosor,
Essas pessoas que vivem nessa loucura que eles chamam de vida, mas que é na realidade uma loucura, precisam recobrar o juízo, precisam voltar a ter o entendimento, mas para isso eles precisam fazer como Nabucodonosor fez. E o que ele fez? Ele olhou para o céu, ele voltou-se para Deus, ele bendisse o nome de Deus. E quando ele fez isso, a razão voltou para ele, o entendimento voltou para ele, e Deus lhe restaurou o reino e lhe restaurou a grandeza. E o resultado de tudo isso foi a conversão. Ele se converteu ao Senhor, ele louvou o nome do Senhor e ele reconheceu que Deus, o Altíssimo, faz o que ele quer. Deus não tem que prestar conta a nós de nada do que ele faz. Mas, mesmo assim, ele presta. Porque ele poderia ter feito tudo isso com Nabucodonosor sem ter informado que ele iria fazer. Mas o que Deus fez? Deus avisou a ele. Deus deu oportunidade. Ele que não quis ouvir. Ele só ouviu depois que ele sofreu. Aí a soberba dele foi, como ele mesmo falou aqui, foi humilhado. Ele humilha os que andam na soberba. E quanta gente soberba tem nesse mundo, que vivem a vida como se Deus não existisse. Se eu estou falando nesse momento para alguém que vive a vida como se Deus não existisse, preste muita atenção. Deus, ele vai cobrar. Eu sei que às vezes nós gostamos muito de falar que Deus é amor, e Deus é amor, que Deus é bondade, e Deus é bondade, e que Deus nunca vai fazer mal a ninguém. E realmente Deus nunca vai fazer mal a ninguém, mas ele vai fazer justiça. E aqueles que insistem em viver em obediência, em desobediência a Deus, insistem em viver agarrados com o pecado, vão sofrer as consequências do pecado. Não porque Deus não os ama, não porque Deus lhes quer fazer mal, pelo contrário, Deus os ama e Deus precisa castigar. Castigar, é isso mesmo, castigar, para trazer essas pessoas ao juízo, como ele fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor não precisava ter passado aqueles 7 anos vivendo como um animal. Ele poderia ter aceitado o conselho de Deus, mas não aceitou. E Deus então agiu para com ele, castigando. E da mesma forma Deus vai fazer conosco. Ele nos aconselha, ele nos mostra, através da sua palavra, através das pregações dos seus servos, ele mostra, olha, viva dessa forma, proceda dessa forma, age dessa forma. E ele vai aconselhando, mas se nós não queremos ouvir os conselhos de Deus, dentro da palavra de Deus, então Deus age com rigor, age com força, como um pai castiga o seu filho para que ele ande nos caminhos certos. Deus nos castiga para que a gente ande no caminho certo também. Que Deus abençoe você. E se Deus está te aconselhando a andar nos caminhos dele, a fazer a vontade dele, obedeça. Você não precisa passar pela loucura que Nabucodonosor passou, pela humilhação que ele passou. Você não precisa passar por isso. Eu não preciso passar por isso. Obedeçamos a Deus. Porque lembre-se, Deus vai fazer o que for necessário para nos salvar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Senhor, nós queremos escutar a voz do Espírito falando ao nosso coração e nos aconselhando a viver uma vida em conformidade com a Tua vontade. Mas se o pecado está nos importunando, se o pecado está nos tapando o ouvido para ouvir a Tua voz, Senhor, castiga-nos se for necessário, mas por favor nos salve para o reino dos céus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.